Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, certo? Hoje a gente vai falar da nossa segunda aplicação de funções na administração. Essa segunda função, ela é chamada de oferta, e vocês vão ver que a coisa é mais ou menos parecida com o que a gente fez para a função demanda, certo? Nós vamos ter também algumas considerações, mas a conta básica, as coisas que a gente vai fazer nada mais são do que aplicações de função de primeiro e de segundo grau. Então, a gente vai trabalhar hoje com função oferta. Então, eu também tenho um material, eu preparei um material para vocês, e a gente, em cima do material, a gente vai começando a colocar todas as nossas informações e todos os nossos conteúdos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é só lembrá-los. Na aula passada, a gente trabalhou com função demanda. A função demanda era aquela, o quê? Era a necessidade, o que o mercado consumidor tem necessidade por uma determinada utilidade. Essa utilidade seria entendida como um produto, como um serviço e assim por diante. Já a oferta seria, vamos pensar assim, é o outro lado do mercado consumidor. Seria o quê? Dos produtores. Então, a oferta é a quantidade de produtos em que todos os produtores estariam dispostos a ofertar no mercado, a colocar para vender no mercado. A gente sabe, mesmo para quem é leigo no assunto, quem não conhece muito de economia, sabe que quando se tem uma oferta, quando tem muita mercadoria no mercado consumidor, a tendência é que esse produto caia de preço, certo? Por quê? Porque tem muito, e aí vem exatamente a concorrência chamada. Então, para a gente como mercado consumidor, é interessante que se tenha uma oferta bem grande de produtos. Por quê? Porque a concorrência faz com que os produtos abaixem de preço. Então, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nas nossas definições e ver algumas observações que a gente pode fazer. Então, a nossa função oferta é a quantidade que todos os produtores estão dispostos a oferecer no mercado consumidor. É exatamente o que eu falei para vocês. Junta, vamos supor, o que é a oferta? É a quantidade, vamos supor, de melancia que está sendo colocada no mercado consumidor. E assim por diante. A gente também vai relacionar, do mesmo jeito que a gente fez para a demanda, nós também vamos relacionar ela com o preço. Então, tanto a demanda como a oferta, elas vão estar relacionadas com o preço. Se eu souber o preço do produto, eu sei a demanda. Se eu souber o preço do produto, eu sei a oferta daquele determinado produto. Então, ó, eu coloquei aqui algumas observações para que a gente leve aqui para o nosso, no caso, para o nosso estudo. Então, vamos lá. A oferta se relaciona com o preço de forma agora diretamente proporcional. O que é que significa? Quanto maior o preço, maior a oferta. Isto é, quando o mercado estiver bom, você vai ter uma oferta maior. Isso significa, pessoal, que vai ocorrer o contrário da demanda. O que a gente lembra da aula passada é que quanto maior era o preço, a demanda do produto, que era o caso mercado consumidor, ele diminuía a sua procura, que era exatamente a mesma coisa da demanda. Já aqui não. Se o preço estiver bom, eu vou ofertar mais para que eu possa ganhar mais. O que é que isso nos ajuda em relação a gráfico? Como é o comportamento de uma função oferta? Significa que antes a demanda a gente notou que era o quê? Eram segmentos em que a gente tinha o comportamento decrescente em relação ao preço. Já aqui a oferta, pessoal, a gente vai ter um comportamento crescente. Quanto maior o preço, maior será a oferta daquele determinado produto, ok? Então, isso já é uma diferença básica, já é uma diferença que vocês podem esperar para qualquer função oferta. Sempre será crescente, isto é, da esquerda para a direita no plano cartesiano, você vai ter que ver o comportamento de crescimento da sua função. Então, ó, essa é a nossa observação 2, junto com a nossa observação 1, foi o que eu acabei de comentar. Para esta função, a oferta é estritamente positiva e o preço também continua positivo. O que é que a gente ganha com isso também? Pessoal, vocês se lembram também que na função demanda a gente restringiu ela ao primeiro quadrante. Por que o primeiro quadrante? Porque a demanda só podia ser positiva e o preço só podia ser positivo. Aqui é do mesmo jeito. Ofertar um produto, ou você deixa de ofertar, ou você oferta.
mas você não pode ter uma oferta negativa. Eu não posso, por exemplo, botar para vender menos 2 bananas por enquanto, por exemplo. Então, não existe essa possibilidade. E a mesma coisa o preço também. A gente sabe que o preço não pode ser negativo. Então, novamente, o meu gráfico vai estar restrito, que é o que muda no nosso estudo aqui. O gráfico vai estar restrito ao primeiro quadrante também. Então, tanto a função demanda como a função oferta, elas estão restritas ao nosso primeiro quadrantezinho no plano cartesiano, que agora vai estar relacionado com S, que é a nossa notação para oferta, e P, que é a nossa notação para preço, certo? Outra informação importante está aqui no exemplo, no observação 4. Pessoal, a nossa oferta ela vai ter uma limitação de preço, porque assim, na realidade, quem manda no preço de um determinado produto é a nossa demanda. Por quê? Porque se não houver demanda, não vai haver oferta. A ideia é bem simples. Se por um acaso não tiver ninguém para comprar o seu produto, para que eu vou ofertar produto? Então, isso significa que se eu não tenho demanda, eu também não vou ter o quê? Não vou ter oferta. E isso está inteiramente relacionado ao preço do produto. Dependendo do preço do produto, não vai ter demanda. Então, com isso é que a gente consegue uma limitação de preço para o produto para que ele tenha uma oferta. Então, a oferta, claro, é interessante para quem produz que o preço suba quantas vezes mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que se eu subir muito o preço, a oferta diminui, quer dizer, a demanda diminui, e aí não tendo demanda, para que eu vou continuar ofertando? Então, a ideia é exatamente essa, com essas 4 observações, a gente tem uma ideia mais ou menos das nossas funções. Então, vamos olhar aqui como é que elas vão aparecer agora. Ó. A notação para oferta é S, certo? Ela é menos 10 mais 2P. Se você notar, isso aqui é uma função de primeiro grau com o A positivo, então é crescente, então eu não vou ter problema. Aqui é uma função de segundo grau, mas a gente vai ver que o pedaço, o arco de parábola que a gente vai determinar como função oferta, vai ser um pedaço dele que seja o quê? Crescente. Então, a mesma coisa ocorre com essa quarta aqui também. E o que eu queria aqui na observação 4 é que vocês notem aqui, ó, P menor do que 10. Professor, de onde é que saiu esse P menor do que 10? Por que é que P só pode ser até 10? Por que é que P só pode ser até 50 nesses dois primeiros casos? Pessoal, aí é onde eu digo, toda oferta está relacionada com uma demanda. E o preço que limita a demanda vai ter que limitar também a oferta. Então, você pensa exatamente dessa forma. Já aqui ocorre a mesma coisa. Esse produto que tem essa oferta determinada por essa função de segundo grau, ele tem uma demanda e essa demanda tem uma limitação de preço, como a gente viu na aula passada. E qualquer coisa vocês podem voltar lá e assistir a nossa aula de função demanda. E aí a ideia é, você vai ter sempre uma limitação. O que é que ajuda essa limitação? Pessoal, é onde acaba o gráfico da minha função, no caso, oferta. Vai ser sempre para o ponto 10, vamos supor aqui, ó, P só vai até 10. 2 vezes 10 é 20, 20 menos 10 dá 10. Então, significa que o gráfico da função oferta vai acabar no ponto 10, 10, que é o valor da função no ponto. Por exemplo, 50. 50, se eu substituir aqui, vai dar o quê? Vai dar 12,5. 12,5 menos 5 dá 7,5. Então, ó, exatamente, ele só vai até o ponto 50, 7,5. Então, é exatamente isso que a gente tem como importantíssimo para a nossa função oferta. Ela vai ter sempre uma limitação de preço, isto é, o meu, apesar de eu ter um pedaço de gráfico, um arco de gráfico, ou um segmento de reta que represente o gráfico crescente, mas ao mesmo tempo ele não pode ser infinito, ele não vai crescer indefinidamente. Por quê? Porque esse preço está relacionado com a demanda do produto. E se você subir muito o preço, você não tem demanda. Então, esse preço aqui está inteiramente relacionado à minha demanda. Mas mais tarde a gente vai unir os dois e aí vocês vão ver exatamente a minha situação aqui. Então, vamos dar uma olhada nos gráficos e vamos ver o que é que diferencia de um para o outro.
Então, eu peguei aqueles exemplos, esses 4 exemplos que eu tenho aqui, e a gente vai representar graficamente essas funções oferta, aí colocadas dessa forma. Então, vamos lá. Ó. O primeiro gráfico é uma função de primeiro grau. Então, eu vou determinar os 2 pontos daquele mesmo jeito que a gente já fazia. Encontrei os pontos 5, 0 e 0 menos 10. A gente já sabe que esse ponto não pode pertencer ao gráfico, porque ele é um ponto que está no eixo dos y, na parte negativa, no eixo das ofertas. Aí eu vou, pessoal, e vou atribuir um terceiro ponto. Qual é esse terceiro ponto? Por que eu vou atribuir? Porque é onde termina o meu gráfico. Ele é determinado por quem? Por essa limitação aqui, ó. Por isso que eu estou substituindo P igual a 10, já que é a limitação. Então, ó, se eu substituir P por 10, a gente já tinha até feito essa conta, a oferta dá 10. Isso significa que o meu gráfico tem que terminar nesse pontinho aqui, ó, no ponto 10, 10. Então, o que é que aconteceria aqui, ó? Você vinha, ia localizar os pontos 5, 0, que está aqui, ó, esse 5, 0, e o 0 menos 10. Aí você vem, passa aqui, esse seria o gráfico da função de primeiro grau, só que tem um detalhe. Como a minha função oferta está restrita ao primeiro quadrante, tudo que tiver aqui fora, eu vou ter que tirar, ó. Isso aqui tudo vai sair. E tudo aqui, depois do ponto 10, 10, também vai ter que sair. O gráfico da minha função oferta, pessoal, para essa função aqui de primeiro grau, para ser a representação dessa coisa, só é esse segmento de reta, que vai do ponto 5, 0 até o ponto 10, 10. Então, a ideia fica bem simples. Como é que eu vejo as limitações, do mesmo jeito que a gente fez para a função demanda? O preço agora vai de 5 até 10 e a oferta vai de 0 até o 10. Isto é, quem é que determina isso? O ponto onde começa o gráfico e o ponto onde termina o gráfico. Detalhe, pessoal, na função demanda, que foi a que a gente trabalhou na aula anterior, a limitação do preço sempre começa de 0, P é maior do que 0. Na oferta, não. Sempre o preço vai começar de um número diferente de 0. Nunca vai ser maior do que 0. Então, por isso ó, que eu coloquei aqui os intervalos de variação de 5 até o 10 e de 0 até o 10 é o intervalo de variação da minha oferta. Repetindo, como é que a gente vê esses intervalos de variação? Ou você olha para cá, ó, de 5 até o 10 é o intervalo de variação de preço, e de 0 aqui, ó, até quem? Até o 10, ó, tá aqui o 10zinho aqui, de 0 até 10 é o intervalo de variação da oferta, é do mesmo jeito. Ou, se você quiser, olha para o ponto onde começa o gráfico, que é o 5, 0, e o ponto que termina o gráfico, 10, 10. 5 até 10 é o intervalo de variação de preço, que seria o nosso eixo dos X, mas agora é eixo dos preços. E de 0 até 10 é o eixo das ofertas. Então, de 0 até 10 é a minha variação da oferta. Então, o máximo que vai ter de oferta desse produto é de 10 alguma coisa, alguma unidade aí que você vai ter. E o preço? O preço só vai variar de 5 até 10 também, ok? Para que eu tenha a minha oferta desse produto. Então, bem simples, bem fácil, como a gente fez também para a nossa função demanda. Agora, exemplo 2. O exemplo 2, pessoal, eu tenho a função menos 5 mais 0,25p. Também é uma função de primeiro grau, com o A positivo, então vai ser uma função crescente, eu não preciso se preocupar. Vou determinar os 2 pontos do mesmo jeito. O primeiro ponto é 20, 0, que é o determinado pela raiz, e o outro ponto é o outro ponto 0, 0 menos 5, que era o meu ponto 0b. Aí, ó, como P é limitado por 50, eu vou e atribuo para saber aonde vai terminar o meu gráfico. Se eu substituir P por 50 e fizer a conta aqui, vai dar 7,5. Então, ela vai terminar no ponto 50, 7,5. Então, pessoal, eu venho aqui, ó, função de primeiro grau, localizo os pontos. Ó, se você quiser, nem precisa localizar esse ponto aqui, 0 menos 5. Aqui está o ponto 20, 0. E aqui está o ponto 50, 7,5. Tudo que está fora do primeiro quadrante,
eu vou tirar. E tudo que tiver acima desse ponto aqui, também eu tiro. Então, o meu gráfico da função oferta, a representação gráfica da oferta para essa função aqui, ó, menos 5 mais 0,25p com p menor do que 50, é esse segmentozinho aqui apenas, ó, que vai do ponto 20, 0 até o ponto 50, 7,5. Com isso, fica fácil, logo direto, para você ver os intervalos de variação. O preço varia de 20 até 50 e a oferta varia de 0 até 7,5. Então, vocês notem, pessoal, que eu quis sempre frisar para vocês é que as contas elas não vão mudar do que a gente já fez, do que a gente revisou no início do nosso curso. O que vai mudar agora são os conceitos exatamente das funções que vão fazer com que eu restrinja esses gráficos que eu já fiz. Mas o gráfico em si, a maneira que você vai fazer o gráfico, ele se torna exatamente idêntico ao que a gente já fez. Então vamos agora para o nosso terceiro exemplo. O nosso terceiro exemplo agora é uma função de segundo grau, ó, p ao quadrado menos 4. O a é igual a 1, o b é igual a 0 e o c é igual a menos 4. Lembrando que a gente tem uma limitação de preço para p menor do que 6. Essas contas aqui eu vou passar por alto, porque já é para vocês saberem agora mais do que nunca, já era para saber antes do curso, mas agora já era para saber depois da prova. Calculei o delta, deu 16. As minhas raízes são 2 e menos 2, então o gráfico da função de segundo grau vai passar por esses dois pontos aqui, ó, exatamente o 2, 0 menos 2, 0. O vértice da minha parábola é o ponto 0 menos 4, está aqui também. E o limite para 6, eu também vou ter que calcular. Pessoal, lembre sempre, falou em função oferta e eu vou fazer o gráfico, você tem que lembrar que ela tem uma limitação. Isto é, você sempre vai fazer essa continha aqui de limite, ó. Você notou aqui, ó, nós fizemos a continha de limite aqui, que era esse ponto 3, nesse caso aqui, e o ponto 3 também aqui nesse primeiro caso, mas na realidade é o limite que a gente está calculando aqui. A gente está atribuindo aquele valor limite que a gente tinha. Então, ó, para P igual a 6, eu tenho a minha oferta igual, ó, 6 ao quadrado é 36, menos 4, 32. Então, ó, isso significa que o meu gráfico vai ter que terminar em 6,32. É exatamente onde termina o meu gráfico. Aí eu venho aqui e vou fazer o gráfico da função de segundo grau, do mesmo jeito que a gente fazia, ó. Passando por menos 2, 0, passando por 2, 0, vértice 0, menos 4, então não tem por onde correr, ela tem concavidade voltada para cima aqui. Só que a gente tem uma limitação dela aqui, ó, 6,32, está aqui. Pessoal, tudo que tiver fora do primeiro quadrante, eu vou tirar do meu gráfico, ó. Isso aqui tudo não faz parte do gráfico da minha função oferta, faz parte da minha função de segundo grau. E essa parte também aqui em cima também não sai. Então, o único pedaço que representa a oferta representada por essa função de segundo grau é somente esse pedacinho que vai do ponto 2, 0, que está aqui, até o ponto 6,32. Então, fica fácil para você ver os intervalos de variação. O preço vai ir de 2 até o 6 e a oferta vai de 0 até o 32. Note novamente que o preço não vai começar do zero, vai sempre começar da raiz, ó. Olha a raizinha aqui, 2, sempre começa da raiz, pessoal. Então, o gráfico dessa função oferta é somente esse arcozinho de parábola que vai de 2, 0 até o 6, 0. É exatamente esse arcozinho aí representado, ok? E para finalizar, nós vamos ter um gráfico bem parecido, ó, p ao quadrado menos 9 com p menor do que 12. Vou fazer aqui, encontrei as minhas raízes, 3, 0 e menos 3, 0, está aqui as minhas duas raízes. Tenho também o vértice 0 menos 9, está aqui também, e faço a limitação para P igual a 12, onde eu vou encontrar a oferta sendo de 135. Então, eu já sei que o meu gráfico vai acabar em 12, 135. Então, a ideia, pessoal, aqui, ó, o gráfico vai ficar bem parecido, ó. Menos 3, 0, 3, 0,
0 menos 9. Vou tirar tudo que está fora do primeiro quadrante. Então, ó, isso aqui tudo vai embora. E vai ficar somente o quê? Ó? Somente esse pedacinho que está mais forte aqui. Ó. Acima dele também vai embora. Eu tenho, então, somente um arco de parábola indo de 3, 0 até 12, 30, 135. Então, ó, o preço varia de quanto? De 3 até 12, e a oferta varia de 0 até 135. Então, é exatamente esses os intervalos de variação. Então, pessoal, vocês notaram o quê? O que é que mudou na aula de hoje? O que mudou na aula de hoje foi que agora nós temos pedaços de gráficos representados por funções crescentes, certo? Então, oferta vai ser sempre uma função crescente. Outra coisa também, todo gráfico de função oferta, você tem que ir atrás da limitação. Ela vai ter sempre um momento que acaba o meu gráfico. Ele não continua crescendo indefinidamente. Esses são os dois pontos principais que você deve observar no gráfico da sua função oferta. O que é que significa dizer que ela é crescente? É dizer que a minha função oferta ela tem um comportamento quanto maior o preço, maior a oferta. E a demanda, quanto maior o preço, menor a demanda. Então, eu tinha antes uma função decrescente e agora eu tenho uma função crescente. Então, pessoal, é bastante simples, como eu costumo frisar, as contas são as mesmas, a gente não vai mudar as contas, a maneira de você interpretar e a maneira de você colocar nos gráficos é que vai mudar um pouquinho de um para o outro. Outra coisa, na lista de exercícios, eu fiz uma explicação que é um conteúdo, e aí com isso vocês são desafiados a responder as questões, que é sobre o que a gente chama de ponto de equilíbrio. O que é um ponto de equilíbrio? Eu vou me adiantar aqui para vocês, mas já fica fácil para vocês entenderem até na própria definição. O ponto de equilíbrio é um ponto em que a demanda se torna igual à oferta, isto é onde graficamente o que acontece? As funções se encontram, os gráficos se encontram. Então, pessoal, o que é um ponto de equilíbrio? É quando a demanda é igual à oferta. Se você igualar as duas funções, demanda e oferta, dá para você encontrar o preço para que a demanda e a oferta sejam iguais. E esse preço é chamado de preço de equilíbrio. Se você substituir esse preço de equilíbrio na sua função demanda ou na sua função oferta, você vai encontrar o que a gente chama de quantidade de equilíbrio. E os dois juntos, o par ordenado formado pelo preço de equilíbrio e quantidade de equilíbrio, é o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Então, vocês são desafiados a fazer o exercício sem eu fazer nenhum modelo. Vocês vão ver que é simples, olhem no gabarito que vocês vão ver e vão conseguir com a maior facilidade. Ok? Pessoal, bons estudos, bom final de semana para vocês, certo? E até a próxima.